Dinheiro compra silêncio. Dinheiro compra lealdade. Dinheiro compra políticos e compra a melhor mansão de frente para o mar em Miami. Mas Vitor Rossi aprendeu, da forma mais dura, que 20 milhões de dólares e 20 médicos formados nas melhores universidades do mundo não conseguem comprar nem mais uma respiração. Disseram a ele que o sistema nervoso estava falhando. Escreveram receitas. Descontaram os cheques. E esperaram Vitor Rossi morrer. Estavam errados. A pessoa que salvou o homem mais temido da cidade não usava estetoscópio. Ela usava um espanador. A mansão dos Rossi cheirava a álcool e a orquídeas morrendo. Era uma combinação perturbadora. Durante 10 anos, aquela casa tinha o cheiro de charuto cubano importado, de couro envelhecido e do metal frio do dinheiro contado à mão. Agora, a suíte principal no 3º andar parecia uma UTI. Uma teia de tubos transparentes se espalhava sobre os tapetes persas. Monitores apitavam num ritmo constante e monótono, um som que zombava do silêncio daquela casa enorme. Vitor Rossi estava morrendo. Aos 42 anos, o chefe da organização Rossi tinha sobrevivido a 2 tentativas de assassinato, a uma acusação federal e a uma guerra de território que deixou metade da cidade manchada de sangue. Vitor Rossi era um homem feito de granito e más intenções. 1,90 m de altura, peito largo, um maxilar que parecia forjado numa siderúrgica. Agora, Vitor era apenas um fantasma na própria cama. A pele tinha ficado cinzenta, quase translúcida. Os músculos estavam desaparecendo, levando embora toda aquela imponência, deixando só os ângulos afiados do esqueleto pressionando contra os lençóis caros. É uma progressão agressiva de uma doença do neurônio motor, disse o Dr. Lipton, ajustando os óculos de aro dourado. Ele era o médico número 17. Ou talvez o 18. Vitor já tinha perdido a conta. Lipton estava de pé aos pés da cama, ao lado de outros 3 especialistas segurando tablets. Todos vestiam jalecos brancos impecáveis por cima de ternos caros. Nenhum deles olhava Vitor nos olhos. Olhavam para os monitores. Olhavam para os gráficos. Olhavam para os cheques generosos que os advogados da família Rossi entregavam a eles. A degeneração está acelerando, acrescentou uma neurologista de Johns Hopkins, batendo a caneta na tela. Podemos aumentar os corticoides, talvez começar um novo ciclo de imunossupressores. Mas, Sr. Rossi, o senhor precisa entender, nós estamos administrando a queda. Não estamos revertendo ela. Vitor não falou. Ele não conseguia. O maxilar tremia, um tremor fino e incontrolável que tinha começado 3 meses antes e nunca mais parou. Vitor olhava para o teto, o peito subindo e descendo em respirações curtas e irregulares. Vitor odiava aqueles médicos. Odiava as mãos limpas deles, as vozes suaves e ensaiadas de compaixão. Eram abutres de jaleco branco, disputando os restos de Vitor antes mesmo do coração dele parar. Milhões de dólares gastos. Exames de ressonância de última geração. Lavagens de sangue experimentais na Suíça. Punções na espinha que deixavam Vitor em uma dor cegante por dias. E para quê? Para um bando de covardes ficar de pé no quarto dele dizendo que o sistema nervoso simplesmente entrou em curto-circuito, sem motivo nenhum. No canto do quarto, completamente ignorada pela elite médica, Tessa Harper torcia uma esponja dentro de um balde de plástico. Tessa tinha 28 anos, estava exausta e era, na prática, invisível. Usava um uniforme cinza sem graça, que escondia as formas do corpo, e sapatos de sola de borracha que não faziam nenhum barulho no piso de madeira. Prendia o cabelo castanho num coque apertado e sério. Havia um ano, Tessa fazia parte do Exército Fantasma, a equipe invisível de faxineiras, cozinheiros e jardineiros que mantinha a mansão dos Rossi funcionando. Tessa esfregava os rodapés. Tessa espanava as estantes de mogno. Tessa esvaziava as lixeiras cheias de lenços de papel manchados de sangue e frascos de remédio vazios. E Tessa observava. Tessa não tinha diploma de medicina. Tinha abandonado a faculdade comunitária aos 19 anos, quando a mãe dela foi diagnosticada com câncer de pâncreas em estágio avançado. Trocou os livros por turnos duplos numa lanchonete e por noites discutindo com o plano de saúde. Depois que a mãe de Tessa morreu, o irmão mais novo dela acumulou 20 mil dólares em dívidas de jogo com as pessoas erradas. As pessoas da família Rossi. Tessa aceitou o emprego de faxineira justamente para pagar essa dívida, esfregando o chão para manter os joelhos do irmão intactos. Tessa sabia como era a morte de perto. Conhecia o cheiro de órgãos entrando em colapso.
Mas, enquanto limpava as maçanetas de bronze da porta do quarto de Victor, ouvindo os especialistas murmurarem o diagnóstico terminal, Tessa sentiu um arrepio gelado na nuca. Aquilo não era uma doença. Tessa torceu a esponja de novo, os olhos correndo até a cama. Victor tinha um pequeno espasmo, a mão esquerda se fechando como uma garra. Os médicos anotaram aquilo nas pranchetas. Fasciculações chamaram. Contração muscular. Mas Tessa notou outra coisa. Notou a linha azulada fraca na borda da gengiva de Victor, quando os lábios dele se abriram para respirar. Notou como o cabelo dele estava caindo em tufos irregulares no travesseiro. Notou o suor excessivo e estranho que encharcava os lençóis todas as noites, um suor com um leve cheiro de alho e metal. Tessa já tinha visto exatamente esses sintomas antes. Não num hospital. No cortiço decadente onde ela cresceu, pouco antes da prefeitura interditar o prédio. Os médicos encerraram a consulta, as vozes deles fundidas no murmúrio sincronizado de derrota profissional. Vamos ajustar o soro, disse o Dr. Lipton, finalmente oferecendo a Victor um sorriso tenso e paternalista. Tente descansar, Victor. Deixe a medicação fazer efeito. Os médicos saíram do quarto, os sapatos de couro batendo no corredor, deixando o chefe moribundo sozinho com o chiado rítmico do concentrador de oxigênio. Tessa ficou de joelhos. Puxou o balde alguns passos mais perto do criado mudo. Os olhos de Victor rolaram na direção dela. Estavam vermelhos, a esclera tingida de um amarelo doentio. Victor olhou para Tessa não como se ela fosse uma pessoa, mas como se fosse mais um móvel num quarto do qual ele jamais sairia vivo. Tessa não desviou o olhar. Ela olhou para a mão trêmula de Victor, depois para a bolsa de soro pesada personalizada, pendurada na haste de metal ao lado da cama. Aquela bolsa que os médicos tinham acabado de encher de imunossupressores e corticoides para tratar um sistema nervoso falhando. Se Tessa estivesse certa, aquele soro ia matar Victor até a meia-noite. Tessa apertou o cabo da esponja. Ela era um zero à esquerda, uma formada do ensino médio com um irmão devendo para a máfia. Se abrisse a boca, iam rir dela. Se interferisse, os seguranças de Victor iam meter uma bala na cabeça dela e enterrar o corpo no meio do mato. Mas olhando para aquele homem, antes tão poderoso, agora sufocando sob o peso de um diagnóstico errado de 20 milhões de dólares, Tessa entendeu que não conseguia simplesmente continuar esfregando o chão. A mansão dos Rossi funcionava numa rotina rigorosa, pensada para máxima segurança e mínima interrupção. A troca de turno dos seguranças armados acontecia às 6 da manhã e às 6 da tarde. Os chefes particulares preparavam a alimentação líquida de Victor exatamente às 8 da manhã, ao meio-dia e às 7 da noite. A equipe médica, um rodízio de enfermeiras particulares e caríssimas, checava os sinais vitais de Victor a cada 4 horas. Tessa trabalhava no turno da noite. O trabalho dela era higienizar as superfícies, repor o material médico e continuar completamente invisível. Às 2 da madrugada, a mansão virava um túmulo. Tessa empurrou o carrinho de limpeza pelo corredor carpetado do 3º andar. 2 homens de terno escuro estavam parados diante da porta dupla do quarto de Victor. Um deles era Dante, o braço direito de Victor, um homem com o rosto marcado como um bloco de concreto rachado e olhos frios o suficiente para congelar água. Entra e sai rápido, Harper. Grunhiu Dante quando Tessa se aproximou. Ele nem checou o carrinho dela. Tessa era o móvel. Tessa era a ajudante. Sim, senhor, murmurou Tessa, mantendo a cabeça baixa. Tessa entrou na suíte principal. O ar estava pesado, abafado, carregado com o cheiro de eucalipto do umidificador médico. Victor estava deitado no centro daquela cama enorme, quase imóvel sob o edredom pesado. A respiração dele era úmida e curta. Tessa estacionou o carrinho perto do banheiro e foi até o criado mudo. Ela não pegou os produtos de limpeza. Em vez disso, Tessa pegou a ficha que a enfermeira da noite tinha deixado sobre a mesa. Pressão 90/60. Batimento cardíaco 110, irregular. Anotações: paciente com neuropatia severa, vômitos e queda de cabelo. Tessa colocou a ficha de volta. Aproximou-se de Victor. Ele estava inconsciente, pesadamente sedado pela morfina que injetavam nele para controlar a dor nos nervos. Com cuidado, Tessa puxou o lábio inferior dele para baixo. Ali estava. Sob a luz âmbar fraca do abajur, uma linha azul escura correndo pela gengiva. Inconfundível. A linha de Barton. Tessa soltou o lábio e deu um passo para trás, o coração batendo forte contra as costelas. Envenenamento por chumbo.
Ou talvez por arsênico. Não, a queda de cabelo e a dor nos nervos, tão insuportável, apontavam para algo mais específico. Talho. O veneno dos envenenadores. Sem sabor, sem cheiro, completamente indetectável a menos que um médico soubesse exatamente qual exame pedir. E por que 20 dos maiores neurologistas da costa leste iam procurar veneno de rato na corrente sanguínea de um bilionário chefe da máfia? Eles não procurariam. Eles estavam procurando doenças autoimunes exóticas. Estavam procurando algo raro, ignorando o óbvio que estava pisoteando Victor Rossi até a morte. Alguém dentro daquela casa estava matando Victor. Devagar, metodicamente. Tessa se afastou da cama. Precisava encontrar a fonte. O talho não aparecia do nada. Estava sendo administrado em pequenas doses calculadas, ao longo de um longo período, meses no mínimo. Era por isso que a piora dele era tão gradual, imitando perfeitamente uma doença degenerativa. Tessa percorreu a suíte, os olhos vasculhando o quarto com a eficiência implacável de alguém que passou a vida toda notando o que os outros descartavam. A comida. Estranho. Os chefes preparavam cada refeição do zero, e os outros moradores da casa comiam da mesma cozinha. Alguém mais ficaria doente. As bolsas de soro. Improvável. O material médico era rigorosamente controlado e lacrado. Mexer nele exigiria um acesso que deixaria rastros óbvios demais. Tessa foi até o escritório privado ao lado. Era uma sala de madeira escura, onde Victor costumava tratar dos negócios antes de ficar acamado. Agora ele passava as noites sentado na poltrona de couro perto da janela, olhando para o jardim enquanto bebia o chá de ervas de sempre. O chá. Tessa foi até o bar seco no canto do escritório. Uma bandeja de prata estava sobre o balcão de mármore. Nela, uma caixa de madeira feita sob medida, contendo uma mistura rara de camomila, raiz de valeriana e mel seco. Era exclusiva para Victor, importada de um mosteiro na Itália, para ajudar com a insônia dele. Tessa abriu a caixa. As flores secas cheiravam doce e terroso. Ela enfiou os dedos, ainda com luvas, no chá solto, peneirando entre as pétalas. No fundo da lata, misturado perfeitamente com as ervas, havia um pó cristalino fino. Parecia açúcar refinado. Tessa tocou a ponta do dedo enluvado no pó, depois levantou o dedo contra a luz. Não era açúcar. Tessa sentiu um frio despencar no estômago. A verdade a atingiu como um soco. Quem estava fazendo aquilo tinha acesso aos aposentos privados de Victor. Não era uma gangue rival. Não era o FBI. Era alguém do círculo íntimo. Alguém que sorria para Victor, servia o chá dele e assistia ele murchar, fingindo estar de luto. Uma tábua do piso rangeu atrás de Tessa. Ela congelou. Não se virou. Cada músculo das costas dela ficou travado. Você não está limpando o bar, Harper. A voz era um sussurro rouco e baixo. Não era de um segurança. Era de um fantasma. Tessa se virou devagar. Victor Rossi estava de pé na porta que ligava o escritório ao quarto. Ele estava horrível. Apoiado com força numa bengala de metal, os nós dos dedos brancos. O pijama sobrava no corpo emagrecido dele. Victor tremia violentamente, suor escorrendo na testa pelo puro esforço de ficar em pé. Mas os olhos dele, escuros fundos avermelhados nas bordas, estavam afiados. Perigosamente afiados. Senhor Rossi, sussurrou Tessa, a voz tremendo. O senhor não devia estar fora da cama. E você não devia estar mexendo no meu estoque particular, Victor chiou. Cada palavra soava como vidro se arrastando contra a pedra. Ele deu um passo à frente, arrastando o pé dolorido. Foi o Léo que te mandou. Veio terminar o serviço. Victor tirou a mão do bolso do roupão. A mão dele tremia tanto que mal conseguia segurar a pistola pesada com silenciador, apontada para o peito de Tessa. Não, disse Tessa, levantando as mãos devagar, deixando a caixa de chá sobre o balcão. Não, Sr. Rossi. Eu sou só a faxineira. Faxineiras limpam. Faxineiras limpam, repetiu Victor, a respiração falhando com um espasmo que sacudiu o peito. Ele apertou mais a bengala, lutando para manter a arma no nível. Você estava bisbilhotando. Me dê um único motivo para eu não te dar um tiro agora e deixar o Dante limpar a bagunça. Tessa olhou para a arma. Olhou para o homem que segurava aquela arma. Ele era um monstro, um criminoso implacável que provavelmente tinha mandado matar dezenas de homens. A coisa inteligente a fazer era implorar, chorar, inventar uma desculpa e correr. Mas Tessa estava cansada. Cansada do medo. Cansada da dívida. Cansada de ver médicos ricos e arrogantes serem pagos milhões de dólares para fingir que não enxergavam nada.
Tessa não implorou. Baixou as mãos e pegou a caixa de chá de madeira de novo. Porque disse Tessa, a voz caindo no tom submisso e comedido de uma empregada, se o Senhor atirar em mim, o Senhor vai estar morto até sexta-feira. E vai morrer achando que o corpo do Senhor te traiu, quando a verdade é que o Senhor está sendo enganado feito um bobo. Os olhos de Vitor se estreitaram. A arma tremeu 1 centímetro. O que você disse? O Senhor não tem ela. O Senhor não tem doença do neurônio motor, disse Tessa, dando um passo na direção dele. Fica parada aí, rosnou Vitor. Tessa não parou. Caminhou direto até a boca do cano, segurando a caixa de chá. Estão cobrando $50.000 por semana para assistir o senhor tomar veneno de rato, Sr. Rossi, disse Tessa, a voz dura, ecoando no escritório silencioso. O senhor tem uma intoxicação severa por metal pesado. Provavelmente talho. Alguém está temperando o chá do senhor há meses. Olha a gengiva. Olha o cabelo. O senhor não está doente. O senhor está sendo assassinado. O silêncio se esticou entre os dois, denso e sufocante. O único som no quarto era a respiração áspera e irregular de Vitor, e o tic-tac distante do relógio de pé no corredor. Vitor encarou aquela faxineira simples de uniforme cinza, parada a centímetros do cano da própria arma dele. Os olhos castanhos de Tessa não vacilaram. Não havia pânico ali. Só uma frustração cansada e amarga. Talho, repetiu Vitor, a palavra tendo gosto de cinza na boca. Ele baixou a arma meio centímetro. Você está me dizendo que 20 dos maiores neurologistas da costa leste não viram um veneno, mas uma garota com um rodo descobriu. Grandes neurologistas procuram falhas neurológicas complexas, respondeu Tessa com calma. Eles não procuram veneno de rato de cortiço. Eles acham que o senhor está protegido. Vem a segurança, o dinheiro, os portões, e descartam a hipótese de crime porque acham que ninguém consegue chegar perto do senhor. Mas veneno não é bala. Veneno é silencioso. Veneno é um amigo servindo uma xícara de chá antes de dormir. O maxilar de Vitor se contraiu. Outro tremor sacudiu o corpo dele, forçando Vitor a se apoiar mais na bengala. Ele fechou os olhos, lutando contra uma onda de dor nervosa que disparou pela espinha. Quando abriu os olhos de novo, olhou para a caixa de madeira nas mãos de Tessa. Me mostra, pediu Vitor, com a voz rouca. Tessa aproximou a caixa. Inclinou na direção da luz fraca do abajur da mesa. Olha o fundo, embaixo das folhas. Tem um resíduo cristalino. Sulfato de talho é um pó branco, sem cheiro. Dissolve instantaneamente em água quente. O senhor não sentiria gosto nenhum. Vitor apertou os olhos. A visão dele estava embaçada havia semanas, outro sintoma que os médicos tinham atribuído à degeneração dos nervos. Mas ele conseguiu ver o brilho fraco do pó contra a madeira escura da caixa. Devagar, Vitor abaixou a arma, deixando ela pender ao lado do corpo. O simples esforço físico de ficar em pé estava esmagando ele. As pernas de Vitor cederam de leve, e Tessa deixou a caixa cair na mesma hora, avançando para segurar o braço dele antes que caísse no chão. Não me toca, rosnou Vitor por instinto, tentando se afastar. Tessa não soltou. O senhor está pesando uns 72 quilos agora, Sr. Rossi. Se cair nesse piso de madeira, a clavícula vai quebrar. Deixa eu te ajudar até a cadeira. Vitor encarou Tessa, o orgulho de um rei moribundo lutando contra a realidade absoluta da própria fraqueza. Por fim, deu um aceno curto e seco. Tessa apoiou o ombro debaixo do braço de Vitor, sustentando o peso dele, e guiou-o até a poltrona de couro perto da janela. Vitor desabou nela, ofegando, um suor frio encharcando o colarinho. Tessa deu um passo atrás, dando espaço. Ela pegou a arma no chão, onde tinha caído, colocou sobre a mesa, longe do alcance imediato dele, mas visível, e ficou de pé com as mãos cruzadas atrás das costas. Vitor observou Tessa. Ela tinha manuseado a arma sem hesitar. Quem diabos é você? Perguntou Vitor, a voz um sussurro rouco. Tessa Harper, eu limpo o terceiro andar. Onde você aprendeu sobre metais pesados? Tessa Harper, nos conjuntos habitacionais do sul de Boston, respondeu Tessa, a voz vazia de emoção. O síndico usava uma pasta ilegal de talho barato para matar os ratos dentro das paredes. Vazou progesso. 3 crianças do meu andar acabaram na UTI com os mesmos sintomas do senhor. Cabelo caindo em tufos, linhas azuis na gengiva, dor nos nervos tão forte que gritavam quando o lençol tocava a pele. Reconheci o cheiro do suor do senhor 3 dias atrás. Vitor processou aquilo.
A mente brilhante dele, embaçada por meses de veneno e morfina, lutava para atravessar a névoa. Se você sabia há 3 dias, por que não disse nada? Pra quem? Tessa deu uma risada curta e cínica. Pro Dr. Lipton. Ele nem olha pra mim quando peço pra ele tirar o pé da frente pra eu passar o pano. Pro Dante. Ele atira em mim por falar fora de hora. Pro Léo. Ao ouvir o nome do subchefe, os olhos de Vitor escureceram. Léo tinha assumido a administração da organização desde que Vitor adoeceu. Léo era quem contratava os médicos. Léo era quem trazia o chá especial da Itália. Você acha que é o Léo? Disse Vitor, a certeza se instalando nos ossos dele como água gelada. Não me importa quem é, disse Tessa, sem rodeios. Só me importa a dívida. A testa de Vitor franziu. Dívida. Meu irmão deve $20.000 para o pessoal do senhor, de uma aposta esportiva que deu errado. Aceitei esse emprego para pagar em parcelas. Se o senhor morrer, o Léo assume. O Léo não tem paciência. Ele mata meu irmão em uma semana, só para dar o exemplo. Tessa encarou Vitor nos olhos. Eu preciso que o senhor fique vivo, senhor Rossi. Porque preciso que o senhor apague essa dívida. Vitor encarou Tessa. Um prazer sombrio e lento brilhou nos olhos avermelhados dele. Ele estava cercado de puxa-sacos, assassinos e covardes com diploma de universidade cara, e a única pessoa dizendo a verdade era uma faxineira usando o assassinato dele como moeda de troca para salvar um irmão problemático. Era a negociação mais honesta que Vitor tinha feito em um ano inteiro. Você tem coragem, Harper? Murmurou Vitor, limpando a boca com as costas da mão trêmula. Eu reconheço isso. Eu tenho vantagem, corrigiu Tessa. Mas não temos tempo. O talho já saturou os tecidos do senhor. Os rins do senhor estão começando a falhar. Se o senhor não começar a terapia de quelação agora, vai morrer de qualquer jeito. Quelação é um tratamento que se liga aos metais pesados na corrente sanguínea, para o corpo conseguir eliminar eles, explicou Tessa. Azul da Prússia é o antídoto padrão para talho. Mas o senhor não pode ir a um hospital. Se o Léo descobrir, ele não vai esperar o veneno terminar o serviço. Ele coloca um travesseiro no rosto do senhor hoje à noite. Vitor sabia que ela tinha razão. A organização era um tanque de tubarões. Sangue na água significava frenesi de morte. Se Vitor mostrasse sinais repentinos de melhora, ou se acusasse o Léo abertamente sem força para sustentar a acusação, uma guerra civil ia despedaçar o império dele, e Vitor seria a primeira vítima. Então, qual é o seu plano, doutora? Perguntou Vitor com desdém, embora houvesse uma curiosidade real por trás da voz rouca. Eu vou te curar, disse Tessa. Bem aqui, debaixo do nariz deles. Vitor soltou uma tosse áspera que podia ter sido uma risada. Você vai contrabandear antídotos de grau médico para dentro de uma casa vigiada por 30 homens armados e vai me tratar sozinha. Sim. E como você vai explicar por que de repente estou melhorando? O senhor não vai melhorar, respondeu Tessa. Não visivelmente. O senhor vai fingir estar piorando. Vai deixar eles acharem que o veneno está funcionando. Eu troco o chá do senhor por camomila comum. Eu jogo fora os lotes envenenados. Precisamos ganhar tempo pro Azul da Prússia limpar o sistema nervoso do senhor. Vitor olhou para as próprias mãos trêmulas, para a linha azul na gengiva, para o império que ele mesmo tinha construído sendo roubado dele, xícara de chá por xícara de chá. A audácia absoluta daquela mulher parada na frente dele. Se você estiver errada, disse Vitor baixinho, uma promessa letal no tom de voz, e me encher de qualquer porcaria que você achar na rua, eu faço o Dante esfolar seu irmão vivo, na sua frente. E se eu estiver certa, devolveu Tessa completamente impassível, o senhor apaga os 20 mil e me deve a vida. Vitor jogou a cabeça para trás, contra o couro da poltrona. A morfina estava passando, e a dor cortante estava voltando às pernas dele, um lembrete brutal do relógio ligado. Vitor não tinha mais 20 médicos. Tinha uma faxineira invisível sem nada a perder. Fechado, sussurrou o chefe da máfia no escuro. Vai buscar seu antídoto, Tessa. Conseguir Azul da Prússia farmacêutico sem receita não exigiu nenhum milagre. Exigiu desespero e uma passagem de ônibus para o lado sul da cidade. Tessa saiu do turno às 6 da manhã. Ela não dormiu. Pegou o transporte público até um bairro onde os postes de luz estavam quebrados e as fachadas das lojas se escondiam atrás de grades enferrujadas. Caminhou 3 quarteirões na garoa gelada até uma farmácia decadente, tocada por um homem chamado Arthur. Arthur tinha perdido a licença de médico uma década antes,
por vender oxicodona pela porta dos fundos, mas ainda tinha fornecedores. Ele não fez perguntas. Só olhou para os $600 que Tessa colocou sobre o balcão de vidro, o aluguel do mês inteiro dela, juntado com gorjetas e joias empenhadas. Azul da Prússia, murmurou Arthur, deslizando um vidro genérico marrom sobre o vidro riscado do balcão. 30 cápsulas, 50 mg cada. Se liga aos isótopos no intestino, mas vai rasgar o revestimento do estômago enquanto trabalha. Quem tomar isso vai ficar azulado e vomitando preto por uma semana. Eu sei, disse Tessa. Ela guardou o vidro no bolso do casaco e voltou para a chuva. Levar os comprimidos para dentro da mansão era a verdadeira aposta. O protocolo de segurança determinava que todas as bolsas dos funcionários fossem revistadas no portão. Dante estava de plantão no ponto de checagem quando Tessa voltou para o turno da noite. Ele parecia entediado, mascando um palito, o casaco pesado ainda molhado da chuva. Tessa entregou a bolsa de lona. Ela já tinha previsto a revista. Não escondeu os comprimidos na bolsa. Passou 1 hora num banheiro público esvaziando o fundo falso de um pote de cera industrial no carrinho de limpeza. Dante abriu o zíper da bolsa, jogou o uniforme de lado e fechou de novo. Mal olhou para o carrinho. Vai lá, esfrega o chão, grunhiu Dante. Às 2 da manhã, a mansão estava silenciosa de novo. Tessa empurrou o carrinho até a suíte principal. Vitor estava acordado. Ele parecia pior do que na noite anterior. A abstinência do chá envenenado, somada ao talho que ainda circulava no corpo dele, tinha desencadeado uma crise violenta de neuropatia. Vitor estava enrolado nos lençóis úmidos, a respiração cortada, as mãos curvadas para dentro como garras. Tessa trancou a porta dupla. Foi até a cama, desenroscou o fundo do pote de cera e tirou o vidro marrom. 3 cápsulas, disse Tessa, despejando as pastilhas azul escuras na palma da mão. Ela serviu um copo de água destilada da jarra ao lado da cama. O senhor precisa engolir isso rápido. Vitor tentou pegar as pastilhas, mas as mãos dele não obedeciam. Os tremores estavam violentos demais, os dedos incontroláveis. Ele soltou um som gutural de pura frustração, fechando os olhos com uma onda de humilhação. Um homem que comandava centenas de soldados armados, e não conseguia nem pegar um comprimido. Tessa não ofereceu pena. Pena era um luxo para quem tinha tempo. Ela sentou na beira do colchão, passou um braço atrás do pescoço de Vitor e o ergueu. Ele era peso morto, a pele queimando com uma febre baixa. Abre a boca, ordenou Tessa. Vitor obedeceu. Tessa colocou as pastilhas na língua dele e encostou o copo de água nos lábios rachados de Vitor. Ele engoliu com força, tossindo enquanto a água descia. Tessa deitou ele de volta nos travesseiros. Quanto tempo? Vitor arfou, encarando o teto. Alguns dias até a dor nos nervos diminuir. Hoje vai ser a pior noite. O processo de quelação puxa os metais pesados dos tecidos e joga no trato digestivo. O corpo do senhor vai reagir a isso. Tessa não estava exagerando. 20 minutos depois, a náusea atingiu Vitor como um trem de carga. Ele virou de lado, engasgando violentamente. Tessa já estava ali, empurrando uma bacia de plástico debaixo do queixo dele bem na hora em que ele começou a vomitar. Foi agonizante de assistir. Os músculos abdominais enfraquecidos dele se contraíam, expelindo um líquido escuro, tingido de bile. Quando as ânsias pararam, Vitor desabou de novo, ofegando, um fio de saliva pendurado no lábio. Tessa limpou a boca dele com uma toalha morna e úmida. Ela não fez careta. Esvaziou a bacia no banheiro privado, lavou tudo com água sanitária para apagar qualquer vestígio do azul deixado pelas pastilhas, e voltou para o lado dele. Por 3 horas foi um ciclo brutal e feio. Vômito, tremores, suores de febre. Vitor gemia, o orgulho completamente despido. Em um momento, os olhos dele reviraram, e ele agarrou o pulso de Tessa com uma força desesperada, as unhas cravando na pele dela. Deixa doer, disse Tessa baixinho, soltando os dedos dele e segurando firme a mão de Vitor na sua. Dor significa que você ainda está vivo. O veneno estava te fazendo dormir. Isso está te acordando. Vitor focou o rosto dela. Através da névoa da agonia, ele viu o pragmatismo frio e implacável nos olhos de Tessa. Ela não era uma enfermeira suave mimando um paciente. Ela era uma sobrevivente. Ela entendia os mecanismos do sofrimento. Devagar, o pânico no peito de Vitor foi cedendo lugar a uma raiva fria e ancorada. Por volta das 5 da manhã, o pior da purgação tinha passado. Vitor ficou deitado, imóvel, exausto, mas lúcido.
A névoa pesada que tinha nublado a mente dele por meses parecia, finalmente, um pouco mais leve. Tessa recolheu a água sanitária e as toalhas. Eu tenho que sair antes da troca de turno. O Dante confere os registros. Tessa, a voz de Vitor era um sussurro seco. Tessa parou na porta. Por que você realmente voltou? Perguntou Vitor, os olhos escuros seguindo ela na penumbra. Você podia ter avisado o FBI. Podia ter fugido. A dívida de jogo de um irmão não vale a pena morrer por isso. Tessa olhou para o chão, a mão apertando o cabo do carrinho. Porque passei a vida toda vendo as pessoas erradas se safarem de assassinato. O síndico que envenenou aquelas crianças no meu prédio. Ele levou uma multa. Ele mora num condomínio fechado hoje. Ele venceu. Tessa levantou o olhar, encarando o chefe da máfia. Eu sei quem o senhor é, Sr. Rossi. Sei das coisas que o senhor já fez. Mas as pessoas que estão matando o senhor agora, elas fazem isso sorrindo, escondidas atrás de ternos caros e caixas de chá bonitas. Eu odeio covardes. Vitor não sorriu, mas algo mudou na expressão dele. Uma compreensão sombria e absoluta. Deixa a porta destrancada, disse Vitor baixinho. E vai dormir um pouco, Harper. Temos trabalho a fazer. 3 dias depois, o rei moribundo dava as ordens de novo. A mente de Vitor estava afiando a cada hora. O azul da Prússia estava fazendo a mágica brutal dele, puxando o talho dos nervos. As pontadas agonizantes de dor tinham diminuído para um incômodo controlável. Vitor já sentia os dedos dos pés de novo. O entorpecimento aterrorizante nas mãos estava recuando. Mas, enquanto o veneno saía do corpo, a encenação tinha que continuar. Vitor ficava deitado no centro daquela cama enorme, forçando os músculos a relaxar, imitando o cadáver oco que tinha sido dias antes. Deixava o maxilar cair frouxo. Mantinha uma respiração superficial e irregular. Exatamente às 7 da noite, as portas duplas de carvalho se abriram. Léo entrou. Ele era um homem elegante, impecavelmente arrumado, na casa dos 30 e poucos anos, vestindo um terno sob medida cor de carvão que custava mais do que Tessa ganhava em 2 anos. Cheirava a bergamota e a ambição silenciosa. Léo se portava não como um subchefe, mas como um executivo inspecionando um bem recém-adquirido. Logo atrás dele, empurrando o carrinho médico da noite, vinha Tessa. Vitor, disse Léo, a voz pingando uma compaixão pesarosa e ensaiada. Léo se aproximou da cama e colocou uma mão morna sobre a perna coberta de Vitor. Como estamos nos sentindo hoje, chefe? Vitor deixou os olhos vagarem, desfocados. Forçou a mão a tremer violentamente ao levantá-la alguns centímetros do colchão. Cansado, Léo chiou Vitor, arrastando as palavras na perfeição. Os ossos parecem de vidro. Eu sei, Vitor. Eu sei, Léo suspirou pesadamente, olhando para Tessa. O Dr. Lipton aumentou o soro de morfina. Sim, Sr. Carmichael, mentiu Tessa com naturalidade, arrumando compressas estéreis na mesinha ao lado da cama. Mas a neuropatia está resistindo à dose. Ele está muito fraco hoje. Os olhos de Léo brilharam por uma fração de segundo, um tubarão farejando sangue na água. Ele rapidamente mascarou aquilo com um aceno pesado e triste. É uma tragédia. Uma tragédia mesmo. O homem mais forte que eu conheço, reduzido a isso. Léo caminhou até o bar seco no escritório. Vitor observava por trás das pálpebras semicerradas. Ele viu Léo abrir a caixa de madeira do chá. Viu o movimento sutil e ensaiado do pulso de Léo, colhendo a camomila solta e o pó de talho escondido no coador de prata. Léo despejou a água quente. Uma pontada quente de ódio puro e sem adulteração cravou no peito de Vitor. Aquele homem tinha comido a mesa dele, segurado a filha de Vitor no batizado, jurado lealdade de sangue numa noite fria de inverno 10 anos antes. E ali estava ele, preparando uma xícara de veneno com um sorriso triste no rosto. Vitor manteve a respiração estável, forçou as mãos a ficarem paradas. Se ele se mexesse agora, se colocasse as mãos na garganta de Léo, não teria força para terminar o serviço. O Dante e os seguranças lá fora eram leais à cadeira, não ao homem. Se Vitor parecesse louco, Léo mandaria contê-lo. Léo voltou, trazendo a xícara de porcelana fumegante numa bandeja. Aqui, chefe, disse Léo suavemente. A mistura italiana. Vai te ajudar a dormir. Você precisa descansar. Vitor estendeu as 2 mãos, os dedos tremendo com tanta violência que chocalhavam contra a porcelana. Ele levou a xícara até a metade do caminho da boca. Do outro lado do quarto, Tessa sem querer derrubou uma bacia de metal do carrinho.
Bateu no piso de madeira com um estrondo forte e ecoante. Léo se sobressaltou virando-se. Presta atenção no que você está fazendo, sua. No segundo em que as costas de Léo ficaram viradas, Vitor inclinou a xícara com força para a direita. O líquido fervente e envenenado escorreu direto sobre as camadas grossas do cobertor, encharcando o edredom na hora. Vitor deixou a xícara cair no colo com um gemido patético, deixando ela rolar para os lençóis. Foi minha culpa, Vitor engasgou, jogando a cabeça para trás como se um espasmo o tivesse pego. Minhas mãos. Elas simplesmente travaram. Léo se virou de novo, o rosto se contraindo com um lampejo de irritação genuína antes de suavizar de volta numa máscara de pena. Ele olhou para o chá derramado, encharcando os cobertores pesados. A dose tinha sido perdida. Tudo bem, Vitor. Não é culpa sua, disse Léo, a voz tensa. Ele olhou para Tessa, apontando bruscamente. Limpa isso e troca os lençóis do chefe. Cristo! Já vou, senhor, disse Tessa, mantendo a cabeça baixa. Ela se moveu rápido, puxando o edredom encharcado do colo de Vitor e jogando na cesta de roupa suja. Enxugou o resto das gotas com uma toalha grossa, enterrando o tecido envenenado no fundo do carrinho. Léo checou o relógio de ouro no pulso. Eu tenho que ir até o porto, Vitor. Os sindicatos estão inquietos, mas eu estou cuidando disso. Você não se preocupa com nada. Eu cuido da família. Só descansa. Você é um bom irmão, Léo. Vitor arrastou as palavras, fechando os olhos. Sempre, chefe. Léo virou nos calcanhares e saiu pelas portas pesadas que se fecharam atrás dele com um clique. O quarto mergulhou em silêncio. Por 10 segundos, nem Vitor nem Tessa se moveram. Então Vitor abriu os olhos. O homem confuso, arrastando as palavras, morrendo, sumiu. O olhar dele ficou terrivelmente afiado, frio e absolutamente letal. O predador estava acordado, andando de um lado para o outro atrás das grades da própria caixa torácica. Tessa foi até o carrinho, pegando uma xícara nova e limpa de camomila comum. Levou até Vitor. Ele pegou. As mãos dele estavam completamente firmes. Nenhum tremor. Vitor tomou um gole devagar, os olhos fixos na porta por onde Léo tinha acabado de sair. Ele acha que estou desaparecendo, disse Vitor, a voz um rosnado baixo e perigoso. Ele acha que você já está morto, corrigiu Tessa baixinho. Vitor colocou a xícara sobre o criado mudo. Olhou para as próprias mãos, cerrando-as em punhos firmes. A força estava voltando devagar, mas estava voltando. Continua trocando o chá, Harper, ordenou Vitor, os olhos sem sair das portas pesadas de carvalho. Continua me fazendo parecer fraco. Deixa ele ficar confiante. Deixa ele tomar o porto. Tessa acenou com a cabeça. E então Vitor recostou-se nos travesseiros, um sorriso frio e predatório curvando as bordas da boca. E depois, sussurrou Vitor, a gente queima ele vivo. 2 semanas. Foi esse o tempo que um homem conseguiu fingir ser um cadáver antes que os músculos exigissem se mover de novo. De dia, Vitor Rossi era uma casca murcha. Ficava deitado imóvel debaixo dos cobertores pesados, respirando em suspiros curtos e artificiais sempre que o Dr. Lipton ou Léo entravam no quarto. Deixava as enfermeiras conferirem um pulso praticamente inexistente, suportando a pena clínica e distante delas. De noite a suíte principal virava uma academia brutal e silenciosa. Eram 13h15 da madrugada. A única luz vinha da lua, cortando pela fresta entre as cortinas pesadas de veludo. Vitor estava no chão, aos pés da cama. Vestia calça de moletom descalço, a pele coberta por uma camada fria de suor. Ele se empurrava para cima. Os braços tremiam. O tríceps, um dia grosso de músculo, tremia violentamente sob a tensão do próprio peso do corpo. Vitor cerrou os dentes, um chiado baixo escapando dos pulmões, e desceu de volta. O piso de madeira cravava no peito dele. 2 contava Tessa das sombras. Ela estava sentada de pernas cruzadas no chão, a alguns passos de distância, o uniforme levemente amassado, segurando um cronômetro barato de plástico. De novo, grunhiu Vitor. Ele se empurrou para cima. O cotovelo esquerdo cedeu. Ele desabou, o ombro batendo com força contra a madeira, um baque surdo. Vitor não gritou. Só ficou deitado ali ofegando, a testa apoiada nas tábuas frias do chão. A frustração irradiava dele em ondas. Ele era um homem que costumava lutar 3 rounds com boxeadores peso pesado antes do café da manhã. Agora, 3 flexões pareciam escalar uma montanha. Tessa não correu para ajudar. Ela já sabia que não devia. Parou o cronômetro e anotou o número num bloquinho.
É uma melhora de 20% desde terça-feira, disse Tessa, a voz perfeitamente calma na escuridão. Vitor virou de costas, encarando o rebordo de gesso ornamentado no teto. Não é suficiente. O Léo marcou uma reunião com os capangas para sexta. Ele está fazendo a jogada dele. Vai pedir para eles transferirem oficialmente o controle do porto e das linhas de fornecimento. Ele está acelerando o cronograma. Tessa fechou o bloquinho. Ele acha que você só tem mais alguns dias. O Dr. Lipton assinou um atestado para os advogados da família ontem, dizendo que estou na fase terminal. Vitor soltou uma risada amarga e exausta. Fase terminal. Já estão me medindo pro caixão. Vitor levantou uma mão. Tessa se inclinou para a frente, segurando o antebraço dele, e o puxou para uma posição sentada. As peles deles estavam úmidas, os rostos a centímetros de distância na penumbra. Tessa não se afastou na hora. Nas últimas 2 semanas, o espaço entre os dois tinha desaparecido. Existiam numa espécie de vácuo isolado e estranho, onde títulos não significavam nada. Ele não era um chefe. Ela não era uma faxineira. Eram só 2 pessoas segurando um teto prestes a desabar, com as próprias mãos. Vitor olhou para Tessa. Olhou de verdade. Tessa tinha olheiras fundas, roxas de exaustão. Ela estava trabalhando os turnos do dia, contrabandeando o azul da Prússia, descartando o chá envenenado e conduzindo as sessões secretas de fisioterapia à noite. Ela vivia de cafeína e pura teimosia. Você está exausta, Harper, disse Vitor baixinho, a voz perdendo a borda rouca da autoridade. Estou bem. Não minta para mim. Não neste quarto. Tessa suspirou, esfregando a ponte do nariz. Meu irmão ligou hoje à tarde. Os cobradores do Léo encurralaram ele num beco atrás do apartamento. Quebraram 2 costelas dele. Um aviso, disseram, por causa da dívida. O maxilar de Vitor se contraiu. Uma energia perigosa e cortante disparou no peito dele. O Léo está amarrando pontas soltas. Ele quer os livros limpos antes de assumir a cadeira. Seu irmão é uma ponta solta. Eu sei, disse Tessa. A voz dela racha, só um pouco, traindo o terror que ela mantinha preso atrás das costelas. Se o Léo assumir na sexta, o acordo que fizemos vira pó. Ele vai matar meu irmão até sábado. E provavelmente vai me matar também, só por eu estar na sala quando você morreu. Vitor estendeu a mão. Não usou o comando de sempre. Simplesmente colocou a mão grande e calejada por cima da mão dela, apoiada no joelho de Tessa. O calor da palma dele contrastava com o frio do quarto. Ninguém vai tocar no seu irmão, disse Vitor. As palavras não eram um consolo. Eram um juramento de sangue. E ninguém vai tocar em você. Mas eu não posso entrar numa reunião na sexta-feira parecendo assim. Se eu aparecer fraco, os capangas vão sentir o cheiro de sangue e vão apoiar o Léo assim mesmo. Eu preciso ser uma muralha. Eu preciso partir ele ao meio. Tessa olhou para a mão de Vitor cobrindo a dela. Respirou fundo, se ancorando no ritmo firme e constante do pulso dele contra a pele. O talho tinha ido embora. O coração dele estava forte de novo. Você não pode lutar com ele, disse Tessa, olhando de volta para cima. Você não tem resistência para um confronto físico. Eu não vou precisar, respondeu Vitor, os olhos ficando planos e escuros como ardósia molhada. Eu só preciso dos meus homens de confiança na sala. Preciso do Dante e do Carlo. Se eles souberem a verdade, o Léo é um homem morto andando. O Dante fica de guarda logo ali fora dessa porta. Porque você simplesmente não conta pra ele. Porque o Léo isolou o Dante, explicou Vitor. O Dante é um soldado. Ele segue o protocolo. Enquanto eu parecer comatoso, o Dante recebe ordens do subchefe. O Léo me isolou completamente. Eu não posso usar telefones. Não posso mandar um e-mail. As únicas pessoas que entram aqui estão na folha de pagamento do Léo. Exceto você. Tessa ficou muito quieta. O ar do quarto de repente pareceu extremamente fino. Vitor puxou a mão de volta devagar. Estendeu até o criado mudo, abriu a gaveta pequena e tirou um anel de sinete pesado de ouro. Trazia o brasão da família Rossi, um lobo segurando uma espada quebrada. Ele estendeu o anel para ela, à luz do luar. Eu preciso de um representante, Tessa. A chuva em Miami não lavava as ruas. Só fazia a gordura brilhar mais. Tessa puxou a gola do capote barato ao redor do pescoço enquanto andava por uma rua estreita e cheia de letreiros de neon em Little Havana. Era quinta-feira à tarde, 24 horas antes da reunião do Léo. Ela devia estar buscando a roupa da lavanderia para a mansão.
Em vez disso, estava caminhando direto para o coração do território sul da organização Rossi. O coração dela batia num ritmo frenético e irregular contra as costelas. O anel de sinete de ouro pesava no fundo do bolso do casaco, envolvido num lenço de papel parecia carregar uma granada armada. Encontra o açougue na rua 8. Vitor tinha dito. Passa pelo balcão. Pergunta pelo Carlo. Diz que quer comprar o corte nobre pro velho. Mostra o anel. Ele vai entender o que significa. Tessa encontrou o lugar. O toldo desbotado dizia carniceria Delgado. O cheiro de carne crua, água sanitária e cobre velho bateu nela assim que empurrou a porta de vidro. Um sino tocou lá em cima. Atrás do balcão de vidro, um homem enorme, de pescoço grosso e avental manchado de sangue, cortava um lado de boi com um cutelo, agressivamente. Ele nem levantou os olhos quando Tessa entrou. Estamos fechados, grunhiu ele em espanhol, batendo o cutelo com um estalo sinistro de osso. Tessa se aproximou do balcão. Os joelhos dela pareciam feitos de água, mas ela forçou a espinha a ficar completamente reta. Estou procurando o Carlo. O homem parou. Deixou o cutelo cravado na tábua de corte e limpou as mãos devagar num pano. Olhou para ela, de verdade olhou, avaliando o casaco barato, o sapato simples, a falta de segurança. Ninguém aqui com esse nome, senhora. Compra um bife ou vai embora. Eu quero comprar o corte nobre, disse Tessa, mantendo a voz firme, exatamente como ela tinha ensaiado no espelho. Pro velho. Os olhos do açougueiro se estreitaram. A indiferença hostil sumiu, substituída por uma suspeita fria e calculista. Ele alcançou algo debaixo do balcão. Tessa não sabia muito sobre armas, mas reconheceu o som de uma espingarda pump action deslizando para fora de um suporte de metal. Quem diabos é você? Perguntou ele, baixinho. Sou a faxineira, disse Tessa. Ela colocou a mão no bolso. Os ombros do açougueiro se enrijeceram, pronto para levantar a arma. Tessa se moveu devagar, deliberadamente, tirando a mão e colocando o lenço de papel sobre o vidro sujo do balcão. Desembrulhou. O anel de ouro pesado brilhou sob as luzes fluorescentes duras. O açougueiro fitou o anel. A cor sumiu do rosto dele, deixando um cinza de choque no lugar. Todo homem da família Rossi conhecia aquele anel. Ele não tinha saído do dedo de Vitor desde o dia da morte do pai dele. A presença daquele anel ali, nas mãos de uma mulher assustada de casaco barato, significava que o mundo estava desabando. Uma porta no fundo da loja rangeu, abrindo. Um homem saiu das sombras. Estava na casa dos 50 anos, vestindo um terno sob medida que parecia totalmente fora de lugar no matadouro. Tinha cabelo grisalho e um rosto marcado por décadas de violência silenciosa. Carlo. Carlo se aproximou do balcão, os olhos fixos apenas no anel. Ele não tocou. Onde você conseguiu isso? Perguntou Carlo. A voz dele era suave, mas carregava um fio letal que fez o açougueiro dar um passo para trás. Ele me deu, disse Tessa. O Vitor está morrendo, disse Carlo, examinando o rosto dela em busca de mentira. O Dr. Lipton disse que ele não está lúcido há 3 dias. O Léo disse que ele está escrevendo o discurso do velório. O Léo é quem está cavando a cova, devolveu Tessa, o medo dando lugar de repente a uma raiva quente e imprudente. O Vitor não tem ela. Ele foi envenenado. Talho. O Léo está colocando no chá dele há 6 meses. O silêncio no açougue foi absoluto. O único som era o zumbido das geladeiras de carne. Carlo encarou Tessa, a expressão completamente indecifrável. Acusar o subchefe de envenenar o patrão era sentença de morte. Fazer isso no próprio território dele era loucura. E você sabe disso como? Perguntou Carlo. Porque eu descobri. Porque estou tratando ele há 2 semanas com Azul da Prússia. Ele está acordado. Está se recuperando. E sabe de tudo. Carlo olhou de volta para o anel. Ele conhecia a paranoia de Vitor. Sabia que Vitor não abriria mão do sinete a menos que a situação fosse desesperadora, ou a menos que confiasse a própria vida no mensageiro. O Léo marcou uma reunião para amanhã, murmurou Carlo quase para si mesmo. Ele quer consolidar os territórios. Quer que os capangas votem nele como o chefe interino. O Vitor sabe, disse Tessa se inclinando mais perto do vidro. Ele mandou eu te dizer que a votação é uma armadilha. Se o Léo assumir a cadeira, ele vai fazer uma purga nos leais. Vai começar por você. O maxilar de Carlo travou. As peças estavam se encaixando. O isolamento repentino do chefe, o diagnóstico médico conveniente, a movimentação rápida e agressiva do Léo por trás das cortinas, tudo fazia um sentido terrível e perfeito.
Carlo olhou para Tessa. Viu as olheiras de exaustão dela, mas também viu um aço na postura dela que dinheiro nenhum conseguia comprar. O que ele quer que a gente faça? Perguntou Carlo. Ele quer você na mansão amanhã à noite para a reunião, disse Tessa. Ele quer que você traga seus melhores homens, mas deixe eles do lado de fora do portão. Não confronte a segurança do Léo. Se a gente não confrontar, o Léo tem mais gente dentro da casa, apontou Carlo. O Dante comanda 30 homens no perímetro. O Dante é leal ao chefe, corrigiu Tessa. Não ao subchefe. Ele só ainda não sabe que o chefe está acordado. O Vitor vai cuidar do Dante. Você só precisa estar na sala quando o Léo chamar a votação. Carlo pegou o anel. Rolou entre os dedos, sentindo o peso familiar do ouro. Um sorriso lento e sombrio se formou no rosto dele. Era o sorriso de um lobo farejando sangue no vento. Diz pro Vitor, disse Carlo baixinho, devolvendo o anel a ela, que o corte nobre dele vai ser entregue amanhã às 8. E diz a ele, Carlo fez uma pausa, olhando para a jovem faxineira com um respeito novo e profundo, que ele escolheu um mensageiro e tanto. Tessa guardou o anel no bolso. Não sorriu de volta. A adrenalina estava passando, deixando um pavor frio e vazio no estômago dela. O estupim estava aceso. Amanhã à noite a mansão dos Rossi ia virar um matadouro. Eu aviso ele, disse Tessa. Ela se virou e saiu da loja, de volta para a chuva gelada, sabendo que tinha acabado de cruzar uma linha da qual jamais poderia voltar atrás. A noite de sexta-feira trouxe uma tempestade que transformou a mansão dos Rossi numa fortaleza de guarda-chuvas pretos e SUVs blindados com o motor ligado. Os capangas chegaram pontualmente às 8. Atravessaram o saguão principal em sobretudos de lã pesados, sacudindo a chuva, as expressões travadas em máscaras obrigatórias de luto. Eram 6 homens, representando as principais frentes da organização Rossi: extorsão, portos, narcóticos, jogo e sanitização. Carlo foi o último a chegar. Entregou o casaco molhado a um empregado, os olhos vasculhando rapidamente a sacada superior. Não viu nada além de sombras. A reunião aconteceu na sala de jantar principal, um espaço cavernoso, dominado por uma mesa de mogno de 9 metros. Léo sentou na cabeceira. Era uma violação sutil, mas descarada do protocolo. Aquela cadeira pertencia a Vitor, morto ou vivo, até que um voto formal fosse feito. Mas Léo parecia perfeitamente à vontade. Vestia um terno preto e uma expressão de tristeza ensaiada. Lá em cima, o rei moribundo estava vestindo a própria armadura. Tessa ficou no closet principal, ajudando Vitor a passar uma gravata de seda preta pelo colarinho da camisa branca impecável. Era um processo agonizante. O azul da Prússia tinha limpado a mente de Vitor e restaurado as principais funções motoras, mas o dano residual nos nervos deixava os dedos dele rígidos e desajeitados. Ele afastou as mãos de Tessa na metade do processo, o maxilar contraindo enquanto forçava os próprios dedos trêmulos a fazerem o nó da gravata. Eu consigo fazer, Vitor rosnou. Tessa deu um passo para trás, segurando o paletó dele. Poupa energia. Você tem uma caminhada longa até a sala de jantar. Vitor terminou o nó e virou para o espelho de corpo inteiro. O homem que olhava de volta era o fantasma do chefe que tinha governado Miami havia um ano. O terno sob medida feito para um homem de 90 quilos, sobrava no corpo emagrecido dele. As covas das bochechas eram fundas, marcadas pela exaustão, mas os olhos dele eram aterrorizantes. Completamente livres da névoa leitosa e drogada dos últimos 6 meses. Eram pretos como carvão, afiados como vidro quebrado. Vitor enfiou os braços no paletó que Tessa segurava para ele. Estão todos lá embaixo, disse Tessa baixinho. O Dante tem 10 homens no corredor. O Léo tem a escolta pessoal dele posicionada perto das portas da sala de jantar. Se o Carlo não trouxe os homens dele, você está entrando num pelotão de fuzilamento. O Carlo trouxe os homens dele, disse Vitor, ajustando os punhos da camisa. Ele alcançou a bengala pesada de cabo de prata encostada na cômoda. Odiava aquela bengala, mas precisava dela para disfarçar o leve arrastar da perna esquerda. O Léo acha que está jogando xadrez, mas ele é só um rato num labirinto comendo queijo. Vitor virou para ela. Não fez um discurso dramático. Não agradeceu. Simplesmente olhou para a mulher de uniforme cinza que tinha arrastado ele de volta da beira de uma cova sem nome. Fica aqui, Harper, ordenou Vitor. Tranca a porta. Não abre até eu voltar. Tessa balançou a cabeça. Não. Os olhos de Vitor se estreitaram. Isso não é uma negociação.
Assim que eu cruzar essa porta, sangue vai escorrer. Você é uma civil. Eu sou a razão de você ainda estar respirando. Eu limpei seu vômito, devolveu Tessa, a voz baixa e completamente firme. Eu contrabandei seus antídotos. Eu andei dentro de um matadouro para entregar seu anel. Eu não vou me esconder num closet enquanto você termina isso. Eu vou andar lá para fora com você. Vitor encarou Tessa. Por um segundo fugaz, o exterior frio e implacável rachou, revelando uma admiração profunda e perigosa. Ela não era mais uma civil. Não era desde a noite em que encarou o cano da arma dele e disse a verdade. Tudo bem, murmurou Vitor. Fica atrás do meu ombro direito. Lá embaixo, o ar na sala de jantar estava carregado de fumaça de charuto e tensão. Os médicos dão a ele 48 horas, dizia Léo, a voz num tom perfeito de resignação pesarosa. Ele se inclinou para a frente, apoiando os antebraços na mesa. O Dr. Lipton assinou o atestado essa manhã. O sistema nervoso do Vitor já era. Ele está completamente irresponsivo. Murmúrios percorreram a mesa. Carlos sentou perto do meio, perfeitamente parado, bebendo um copo de bourbon. Os portos estão vulneráveis, continuou Léo, o tom mudando de irmão de luto para líder pragmático. Os colombianos sabem que o Vitor está doente. Estão testando nossas linhas de fornecimento. Não podemos projetar fraqueza agora. Estou pedindo a essa comissão que transfira formalmente o título de chefe para mim, com efeito imediato, para eu poder proteger nossas fronteiras. Isso é rápido demais, Léo, resmungou um dos capangas mais velhos. O Vitor ainda está respirando. Barrando o pescoço, grunhiu Léo. Nós não temos o luxo do sentimentalismo. As portas pesadas de carvalho da sala de jantar não simplesmente se abriram. Elas bateram para trás, as maçanetas de bronze estilhaçando o gesso da parede com um estrondo, como um tiro. Todo o homem sentado à mesa congelou. 2 dos guarda-costas do Léo levaram as mãos aos coldres embaixo do paletó. Vitor Rossi estava parado na porta. O silêncio que se seguiu foi absoluto, sufocante e aterrorizante. Era o silêncio de homens vendo um cadáver sair do próprio caixão. Vitor se apoiava pesadamente na bengala de cabo de prata, o peito subindo e descendo em respirações lentas e medidas. Atrás dele estava Dante, o rosto de bloco de concreto totalmente impassível, a mão descansando casualmente no cabo da arma. E logo atrás do ombro direito de Vitor estava Tessa, completamente invisível para a sala. Mas vendo tudo, o rosto de Léo ficou completamente frouxo. O sangue drenou das bochechas dele tão rápido que ele pareceu ficar instantaneamente e violentamente doente. Ele segurou a beirada da mesa de mogno, os nós dos dedos ficando brancos. Léo, disse Vitor. A voz não era mais o barítono retumbante de antes. Era um sussurro rouco e áspero, mas ecoava até o fundo da sala como um trovão. Você está sentado na minha cadeira. Léo engasgou com o próprio nome. Levantou-se apressado, a cadeira arrastando com violência no piso de madeira. Chefe, o quê? Você deveria estar na cama. Os médicos estão tendo as contas bancárias auditadas pelos nossos amigos da Receita Federal, interrompeu Vitor, dando um passo lento e agonizante para dentro da sala. Cada passo era um esforço calculado de vontade sobre nervos destruídos. Acontece que o Dr. Lipton tem um vício em jogo. Acontece que ele aceita dinheiro para fingir que não vê nada. Vitor chegou até a mesa. Os capangas se levantaram apressados, derrubando copos de uísque pela metade na pressa de mostrar respeito. Vitor os ignorou. Os olhos dele estavam travados só no Léo. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou a caixa de chá de madeira. Jogou sobre o mogno polido. Ela deslizou até parar a centímetros das mãos de Léo. Talho, disse Vitor. A palavra caiu como uma bigorna na sala silenciosa. Sem sabor, sem cheiro. Derrete o sistema nervoso até virar sucata. Custa uns $50 na rua. Uma arma barata para um homem barato. Os olhos de Léo dispararam desesperados pela sala. Ele era um animal encurralado. Olhou para os 2 seguranças pessoais dele, encostados na parede, depois olhou para os capangas. Ele está delirando, gritou Léo, a voz trincando de pânico. A doença chegou no cérebro dele. Ele não sabe o que está dizendo. Dante, esse homem é um perigo para si mesmo. Leva ele lá para cima de novo. Dante não se moveu. Só ajeitou o peso do corpo. Os olhos mortos dele fixos em Léo. Eu não estou delirando, Léo, disse Vitor com suavidade. Eu só estou acordado. Vitor virou a cabeça de leve, fazendo contato visual com Carlo. Carlo deu um aceno mínimo com a cabeça.
Lá fora, na chuva gelada, tiros abafados por silenciadores ecoaram fracamente pelas janelas reforçadas. Os homens de Carlo estavam desmontando a segurança externa do Léo. A armadilha estava armada. Léo ouviu os tiros. A realidade da situação despencou sobre ele. Ele avançou. Não foi para cima de Vitor. Foi direto para a arma escondida na própria cintura. Sacou o coldre levantando o cano. Antes que Vitor pudesse sequer se encolher, Dante se moveu. O braço direito de Vitor sacou a arma dele com uma velocidade aterrorizante e disparou 2 vezes. Os estampidos ensurdecedores estilhaçaram a janela da sala de jantar. Léo foi arremessado para trás, o peito explodindo num jato vermelho. Ele caiu duro no chão, a arma dele deslizando pela madeira, girando até bater no sapato de couro de Vitor. A sala explodiu em caos. Capangas gritando, sacando armas. Abaixem as armas. Rugiu Carlo, virando a pesada mesa de mogno de lado com um empurrão brutal, oferecendo cobertura, a própria arma sacada e apontada para os capangas restantes. O rei está vivo. Quem levantar a mão morre junto com o traidor. Ninguém se mexeu. Os capangas olharam para o corpo sangrando de Léo, depois olharam para Vitor. O chefe não tinha vacilado. Ele ficou de pé sobre o subchefe agonizante, o rosto uma máscara de gelo absoluta e implacável. Vitor olhou para baixo, para Léo. Léo estava ofegando, sangue borbulhando no canto dos lábios. Você ficou ganancioso, sussurrou Vitor. Ele não esperou pelas últimas palavras de Léo. Vitor virou as costas para o homem agonizante e olhou para os capangas. O porto agora é do Carlo. Tirem esse lixo da minha casa. Vitor se virou e saiu pela mesma porta. Tessa o seguiu. A adrenalina carregou Vitor até o escritório do 3º andar. No instante em que as portas pesadas de carvalho se fecharam atrás dos dois, as cordas que sustentavam ele arrebentaram. A bengala escorregou no tapete persa e as pernas dele cederam. Tessa o segurou. Ela apoiou o ombro debaixo do braço dele, sustentando o peso, exatamente como na primeira noite, e o guiou até a poltrona de couro. Vitor desabou ali, um brilho fino de suor encharcando a camisa, o peito arfando enquanto a dor no sistema nervoso disparava violentamente pelo esforço. Tessa foi até o bar. Não pegou o chá. Serviu 2 dedos de uísque puro e não envenenado num copo e levou até ele. Vitor pegou. As mãos dele estavam tremendo de novo, mas dessa vez era só adrenalina. Ele engoliu o uísque de uma vez, um gole ardente, e deixou a cabeça cair para trás contra o couro. O silêncio no quarto era diferente agora. Não era o silêncio de um túmulo. Era o silêncio de uma tempestade que finalmente tinha passado. Eu fiz uma ligação hoje de manhã, disse Vitor, a voz rouca. Ele não abriu os olhos. Para os apostadores do lado sul. A dívida do seu irmão está paga. O livro está limpo. Ele não deve mais nada. Tessa soltou o ar. Foi uma respiração longa e trêmula, que ela sentia que tinha prendido por um ano inteiro. O peso invisível esmagando o peito dela evaporou. O irmão dela estava seguro. Ela estava livre. Obrigada, sussurrou Tessa. Vitor abriu os olhos. Ele olhou para ela. Tessa ainda vestia o uniforme cinza sem graça, salpicado com algumas gotas de chuva do corredor. Mas ela não parecia mais uma faxineira. Ela parecia a pessoa mais perigosa da sala. Tem uma bolsa no armário, disse Vitor baixinho. $500 mil em dinheiro não rastreável. Você pega. Pega seu irmão, muda de estado e nunca mais olha para trás. Tessa olhou para a porta do armário. $500 mil. Liberdade, Vitor acrescentou, a voz descendo uma oitava pesada e magnética. Ou você fica. Tessa se virou de volta para ele. Eu preciso de gente que consegue enxergar a sujeira debaixo do tapete, disse Vitor, os olhos escuros travados nos dela, tirando os títulos, o dinheiro, a hierarquia da máfia, deixando só a corrente crua e inegável que tinha nascido entre os dois nas horas escuras da recuperação. Eu não confio nos ternos. Eu não confio nos diplomas. Eu confio em você, Tessa. Ele não estava oferecendo um rodo. Estava oferecendo um lugar ao lado dele. Uma parceria forjada em veneno e sobrevivência. Tessa olhou para o homem na poltrona. Ele era implacável. Era um criminoso. Era completa e absolutamente corrupto. Mas também era o único homem no mundo que já tinha realmente enxergado ela. Tessa devagar levantou as mãos e tirou os grampos do coque severo. O cabelo escuro caiu pelos ombros dela em cascata, suavizando o rosto. Ela caminhou até a mesa, pegou a bandeja pequena de prata com os produtos de limpeza e jogou, casualmente, na lixeira.
Eu sempre odiei esse uniforme, disse Tessa baixinho. Vitor Rossi sorriu. Foi um sorriso pequeno e perigoso. A gente te arruma um novo. Dinheiro e poder conseguem construir um império. Mas é preciso coragem e lealdade absoluta para impedir que ele desmorone. Tessa começou como ajuda invisível, esfregando o chão de um rei moribundo. Mas terminou se tornando a única pessoa em quem ele confiava a própria vida. Às vezes os jogadores mais perigosos do jogo são exatamente aqueles que ninguém percebe, até ser tarde demais. Se você curtiu essa história sombria de tensão lenta sobre sobrevivência e lealdade inesperada, deixa o like. Compartilha esse vídeo com um amigo e não esquece de se inscrever para mais histórias intensas e cheias de profundidade. Até a próxima!